Olá, bom dia. E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Excelente dia para todos nós. Deixa eu te falar, eu quero rapidamente, estou me preparando para viajar, estou indo para Rondonópolis, mas eu quero aqui rapidamente trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 26, tá? Quero trazer essa palavra e já logo após já vou sair para fazer viagem. Gênesis capítulo 26 vai nos narrar a história de Isaac, filho de Abraão, que Deus daria nele prosseguimento às suas promessas na terra. Daria prosseguimento. Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Deus cumpriria em Abraão, Isaac e Jacó. E Deus aparece a Isaac no capítulo 26 de Gênesis e traz a ele algumas recomendações para que o seu propósito fosse ampliado na terra. Porém, nós, como homens que somos, nós somos tendenciosos às vezes a desobedecer, a errar o alvo, a deixar de obedecer uma direção de Deus. Deus chamou Isaac com um propósito, era o mesmo propósito de Abraão. Era para Isaac governar, era para Isaac dominar dentro daquela terra que Deus iria lhe dar, que era a terra que manava leite e mel. Só que a terra que manava leite e mel, aparentemente à vista, parecia ser uma terra árida, seca, parecia ser uma terra improdutiva. O que os homens não entendem, e eu quero já deixar esse código poderoso aqui, o negócio não é a terra, não é o lugar para onde Deus te mandou, te colocou. Tem muitas pessoas que não prosperam por esse motivo, porque ele fica olhando a terra, ele fica olhando as dificuldades que existem. O problema não é o que está fora, é o que está dentro. Porque o negócio de Deus não era com a terra em si. O negócio de Deus era com Isaac. Então Deus estava falando para Isaac: Isaac, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque lá você vai prosperar. Ah, mas é a terra? Não. Isaac, eu estou te mostrando que aonde eu te colocar, pega isso nesta manhã, aonde eu te colocar, independente da situação, de como estiver o lugar, se você for, você vai governar lá, e lá vai ser uma terra boa, vai ser uma terra que vai manar leite e mel, pronto. Ah, Deus, mas eu não estou vendo a terra. Calma, Isaac, não é a terra, é você. Aprende isso. O meu negócio é com você. Tudo que foi feito foi por causa de você. Porém, Isaac, ele olhou ao seu redor e falou: mas está tendo fome na terra. Escute-me, Isaac não precisava passar por isso aqui que ele passou, porque Deus chamou ele com um propósito, é o mesmo propósito de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Você é a imagem e feito semelhança de Deus. Então, domine o homem sobre terra, céu e mar. Domine e governe sobre tudo isso. Isaac não precisava passar pelo que ele passou. Por quê? Porque o pai dele já tinha desbravado. O pai dele já tinha saído da terra de Ur, já tinha pegado uma direção, já estava na direção em que Deus tinha prometido que o colocaria, ele já tinha conquistado parte de terra, ele já tinha estendido até Sodoma, que Ló tomou. Então, assim, Abraão já tinha desbravado tudo. Ele já tinha testado o Egito, porque Abraão já tinha descido para o Egito. Ele já tinha testado o Egito e quando ele testou o Egito, ele falou que não dá certo. Deus falou: Abraão, não dá certo. Você não foi chamado para estar no Egito, porque no Egito já tem governo. Você foi chamado para governar numa terra que não é a terra do Egito. Eu vou te dar a terra, mas não é por causa da terra, é por causa de você. Só que Isaac, quando ele começa a sua caminhada, seu pai desce a sepultura, ele começa a sua caminhada. E quando ele começa a sua caminhada, ele olha para a terra e fala: nossa, está tendo fome na terra. Ou seja, esse lugar é difícil demais. Aí, Gênesis 26, versículo 2, Deus aparece a Isaac e diz: Isaac, eu sou o Senhor. Eu vou te dar uma recomendação. Não desça
ao Egito. Habita na terra que eu te mostrar. Mora nesta terra. Fica lá. E se você morar na terra, ele diz no versículo 3, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei, olha a promessa de Deus, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Pronto, Deus falou a Abraão, Isaac, vai. Isaac falou, não, essa terra está difícil. Quer saber? Eu vou descer para o Egito. Isaac foi cometer os mesmos erros que seu pai, desceu para o Egito. Porque nessa terra parece que está havendo fome e no Egito está melhor. Gente, aprende uma coisa. Não é coisa. Não é coisa, é você. Deus colocou a maior riqueza dentro de você e você ainda está preso com coisas. Deus te chamou para governar. Deus tem dado uma terra para você governar. Ah, mas essa terra é ruim, parece que a terra do vizinho é melhor. Que nada! A sua é boa, faz ela prosperar. É aí que Deus vai fazer uma nação. Isaac desce para o Egito, chegou lá no Egito. Cometeu os mesmos erros que seu pai, dizendo, olha, Rebeca não é minha esposa, é minha irmã. E aí os homens daquela cidade ficou de olho em Rebeca, porque Rebeca era uma mulher formosa, bonita. E ele ficou habitando ali, como se nada tivesse acontecendo. Mas não era propósito de Deus. Não era propósito de Deus. Ele está no Egito. Deixa eu te dar um recado aqui. Mesmo o homem desobedecendo a ordem direta de Deus, estando no lugar onde não era para estar, se ele cumprir princípio, ele vai prosperar. Pega isso, aonde você estiver, independe, você está no Egito, mas você está cumprindo o princípio, você vai prosperar, meu amigo. Vai prosperar. Você precisa desbravar em qualquer lugar que você tiver. Isaac não era o cara que cruzava o braço, não. Ele regaçava a manga e ia para cima. Você pode ver que no versículo 12 do capítulo 26, eu quero ser rápido aqui, no versículo 12 do capítulo 26, Ameleque, o rei de Gerar, descobre a mentira de Isaac. E chama ele a atenção, falou, por que você mentiu, cara? Dizendo que ela era sua irmã, sabendo que ela é sua esposa, porque Ameleque saiu na porta do seu palácio e viu Isaac brincando com Rebeca. Ele chamou a atenção, corrigiu, falou, olha, a terra está diante de ti, pode trabalhar aqui, pode prosperar aqui, você e sua família, sua esposa. Só que tem uma coisa, Isaac, aqui tem governo, aqui é eu que mando, mas você pode trabalhar. E a Bíblia diz no versículo 12 que naquele mesmo ano, Isaac pegou a sua semente e semeou naquela terra. Era para Isaac semear naquela terra? Não. Era para Isaac estar em Gerar? Não, era para Isaac estar na terra que Deus tinha prometido. Mas ele foi testar uma terra que seu pai já tinha testado e tinha dado errado. Ele queria viver as suas experiências, porque diz, comigo vai dar certo. Ei, se não deu certo com alguém, não vai dar certo com você também. Não pense que você é o super-herói da situação. Não é. O problema que Deus estava falando para Isaac ali era governo. Se você não tiver governo da sua própria vida, das suas próprias coisas, da sua própria família, você vai ter governo aonde? No Egito você não vai ter governo, lá tem dono. Lá tem quem manda. Se você não entender que o seu propósito é fazer network, cuidar de ovelha, multiplicar, você nunca vai cumprir seu propósito. E Isaac estava ali, numa terra estranha,
desobedecendo ordem direta, cara a cara, tete a tete, tete a tete, ele desobedeceu a Deus. Mas mesmo assim ele cumpriu o princípio. Então cumpre o princípio. O princípio, qual foi o princípio que Isaac cumpriu, que ele prosperou? Ele semeou. Isso é princípio. A Bíblia diz que o sol nasce tanto para justos quanto injustos, tanto para bons quanto para ruins. Pronto, acabou. Se ele cumprir princípio e trabalhar a terra vai produzir. Todos ganham salário. E aqueles que ganham salário, se ele for inteligente, ele pega o salário como semente, porque salário é semente. Ele pega o salário como semente e começa a semear. Semear na terra. Qual terra? Escolhe a terra. A terra para você pode ser produto. Eu estou falando só de multiplicação. Semente, no grego, tem o sentido de seme. Tá? E o seme, geralmente, para ele produzir, para ele gerar vida, ele não gera vida sozinho. Tem que ser posto na terra, no útero. E quando é posto no útero, aí gera vida. E a semente, posto no útero terra, vai gerar vida. A terra é útero. O salário é semente. A empresa é útero. O salário é semente. Mas produto é útero. Então pega o salário, coloca em produto, semeia na terra, que aí você vai começar a produzir, você vai começar a crescer, você vai começar a ter menos falta, se você não for aquele tipo de pessoa que gasta além do que ganha. Porém, Isaac não gastava além do que ganhava. Isaac começou a prosperar naquela terra, a crescer. E foi ficando forte, porque foi liberado a ele dentro do governo do Egito. O Amaleque veio, colocou as mãos e falou: pode plantar. Pode trabalhar. E ele foi para cima. E ele foi crescendo, foi ficando forte. Aí, de repente, a mulher que diz: meu amigo, você não pode mais ficar aqui. Porque aqui na terra do Egito tem governo. Eu sou o governo aqui, eu mando aqui. E você está crescendo aqui nessa terra, então não vai dar, porque aqui não cabe 2 governos. Aprenda isso, em lugar nenhum cabe 2 governos. Dentro da sua casa não cabe 2 governos, dentro da sua empresa não cabe 2 governos, dentro da sua vida não cabe 2 governos. Você precisa governar isso, aprende isso nesta manhã. Você precisa governar. Você precisa assumir o controle da sua vida e começar a governar e cumprir o propósito que Deus te colocou. E Abimeleque começou a expulsar Isaac. Isaac foi peregrinando dentro da terra de Gerar. Só que ele foi peregrinando nos mesmos passos do seu pai, porque ele foi desentulhar poços que seu pai tinha cavado enquanto vivo, e quando morreu, os homens de Gerar vieram e entulharam, enterraram aqueles poços. O Egito nunca vai aceitar o que você tem. Não vai. Só que você pode prosperar no Egito desobedecendo a Deus. Mas não é a terra do seu governo, entende isso? Não é a terra do seu governo. Bate no peito e diz: eu sou a terra que eu devo governar sobre ela. Aleluia, governo sobre esta terra. Isaac pegou e saiu. Mas só que ele saiu andando e saiu testando o que seu pai já tinha testado. E tudo que ele testou deu errado. Ele começou a abrir poços. Porque ele saía com o rebanho, gado e família, e muita gente ao seu trabalho. E ele começou a abrir poços. E o primeiro poço que ele abriu foi um dos poços que seu pai abriu, chamado Ezeque. Foi Abraão que deu o nome a esses poços. E na mesma época de Abraão, o que aconteceu na época de Abraão se repetiu com Isaac. Por quê? Porque quando Abraão abriu esse poço, vieram os homens de Gerar e contenderam com ele. Dizendo: olha, aqui tem governo, quem manda aqui é nós não autorizamos você a abrir esse poço. Esse poço é nosso, essa água é nossa. E Isaac foi lá abrir o poço chamado Ezeque, mas o poço chamado Ezeque causa contenda no Egito, porque lá tem governo. Se fosse na terra de Canaã, esse poço seria o melhor poço, porque ele é chamado poço de águas vivas. Está entendendo qual que é a diferença? Se você abre alguma coisa que é o seu governo, as coisas fluem. Se é governo de outro, vai ter contenda. Aí Isaac largou a mão daquele poço e falou: meu pai já testou isso aqui, deu errado, vou para o outro. Partiu para o outro. Abraão tinha abrido outro poço chamado Sitna.
Isaac também foi lá tentar abrir aquele outro poço. E cavucou, e quando Isaac estava cavucando, houve contenda também. Os homens de Gerar veio e disseram: meu amigo, você não entendeu. Essa terra é nossa. Aqui tem governo. Ó, vai embora. Tipo, você não tem para onde ir, você não tem terra. E Deus lá do céu com o braço cruzado dizendo: como é que é, Isaac? Você vai aceitar isso até quando? Você vai aceitar isso na sua vida até quando? Até quando você vai aceitar Satanás te oprimir, te colocar para baixo, dizer que você não pode, que você não é, que a sua família não pode, que a sua família não é? Até quando você vai aceitar Satanás falar que a sua terra é uma terra falida? Se Deus colocou você para governar e você é a imagem e semelhança dele, pega esse código hoje. Eu preciso governar no que Deus me deu. No original do hebraico, Sitna significa Satã, é o mesmo sentido, ou opositor, aquele que se opõe. No Egito você vai ter concorrente direto. Alguém vai se opor a você o tempo todo, porque lá você não governa, lá você é escravo como todo mundo. Agora, dentro do seu governo, o único concorrente que você vai ter vai ser você mesmo. Você é o seu maior concorrente. Diga aí para você mesmo, diga: eu sou o meu maior concorrente. Então seja melhor para você mesmo todos os dias. É o ensinamento de Jesus ao coração dos homens. Jesus disse: ame o próximo como a ti. Então, se você não consegue fazer para você, então você nunca provou o amor. Eu amo o próximo, eu faço de tudo pelo próximo. Lá na sua casa não tem governo. Então você não ama. Você é um baita de um egoísta. Pronto, você é só egoísta, você não ama. Você está tentando fazer alguma coisa para alguém para compensar aquilo que você não faz em casa. Então para de ser egoísta. Olha para as suas coisas, para o seu próprio governo e começa a cuidar aí. Paulo, quando ele ensinava a Timóteo, ele dizia: Timóteo, cuida de ti mesmo. Persiste em ler, ensinar. Porque fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Não, eu vou cuidar da vida de todo mundo. Aí, para com isso. Deus não colocou você para governar no Egito, porque no Egito já tem governo. Escuta o que eu estou falando, pega esse código poderoso. Todo mundo já tem governo da sua própria vida, é só você que não tem da sua. Sai o mais rápido possível, para de cavar esse poço chamado Sitna. Satã não tem nada bom para oferecer para o homem. O governo dele é um governo de desgraça, de miséria. É um governo de ruína. É um governo de migalha. Ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que ele ia dar? Nada, porque nada é dele, ele não tem direito a nada. Isaac saiu dali e falou: quer saber, eu vou cavar outro poço. E continuou testando. Abraão já tinha testado, tinha dado errado. Abraão deixou o exemplo, mas Isaac quis andar na mesma pisada. Jesus já deixou o exemplo de como vivemos na terra. Assume o seu próprio governo e você vai ver que as coisas vão fluir. Você é a imagem e semelhança de Deus. E foi posto para dominar e governar. Governar onde? Nessa terra que ele te deu. Essa terra é sua. Cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida. Essa é a grande verdade. Aí Isaac saiu dali e ele abriu outro poço, cavou outro poço. Só que aí os homens de Gerar já não contendeu mais com ele por causa daquele poço. E ele foi e chamou o nome daquele poço de Reobote. Esse poço aqui os homens de Gerar não veio contender. Calma, fica tranquilo. Reobote no original do hebraico significa amplitude, largueza. Deus nos deu amplitude, Deus alargou, ampliação de termo. Entende tudo isso. Só que uma porta, ou seja, uma trégua foi dada para a pessoa achar que está tranquilo lá no Egito, mas não está. Isaac estava escorregando pelas mãos e saindo da terra de Gerar. Às vezes parece que as coisas estão dando certo aí de repente os trem,
desanda tudo. E você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Você está peregrinando em lugar que você não é governo. Isaac olhou para aquilo e falou, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o que Deus me mandou, eu vou para Berseba. Isaac foi e desceu para Berseba, o lugar que Deus tinha prometido. E quando ele chega em Berseba, ele começa a observar que as coisas mudam de sentido. Porque Berseba, no original do hebraico, eu vou encerrar aqui, significa poço, o poço das 7. Ou seja, poço das 7 ovelhas. Berseba no original significa poço das 7 ovelhas, ou poço do juramento. Pronto, Isaac estava no lugar certo. Aonde? No lugar que Deus jurou por mim mesmo, diz o Senhor, essa terra mana leite e mel. É o lugar que Deus jurou que ia te abençoar. Aonde que ele estava? Em Berseba, ou seja, ele assumiu o governo da sua própria vida. E quando você assumiu o governo da sua própria vida, jurou Deus por ele mesmo que vai te abençoar, te multiplicar. Porque é em Berseba que você vai cuidar de ovelha, é em Berseba que você vai cuidar de pessoas, é em Berseba que você vai fazer network, é em Berseba que você vai furar poços, é em Berseba que esses poços vai produzir muitas águas e você vai prosperar lá. Sabe por quê? Porque não é coisa, não é sobre coisa, é sobre você, é sobre governo. Levanta hoje, assume o seu governo e bora para Berseba, que Deus vai nos prosperar, porque lá está o poço das 7 ovelhas, ou seja, faça network, crie amizade, porque lá está o poço do juramento. Qual que é o juramento? Eu jurei por mim mesmo que você vai governar sobre tudo isso. Fique com Deus e até a próxima.